Boa tarde, meu nome é Lucas Gabriel e junto com o Luiz Eduardo vamos fazer o react do grupo 4 do subprojeto 2 de controle de sistemas lineares 2. Olá, eu sou o João e junto com a Débora vou apresentar o subprojeto 2 de controle 2, com o seguinte tema: critério da estabilidade de Nyquist, margem de ganho e fase, compensadores de atraso de fase, avanço de fase e atraso e avanço de fase. O critério da estabilidade de Nyquist determina a estabilidade de um sistema de malha fechada, com base na resposta em frequência de malha aberta e nos polos de malha aberta. Bom, então aqui, com base nesse diagrama, né, nós temos essa função de malha fechada e a equação característica, que ela vai ter os seus zeros vão estar relacionados com os polos da função de transferência. E esse aqui é o contorno de Nyquist, né, que a partir dele nós vamos gerar aqui, a partir do semiplano positivo, nós vamos considerar todo ele e fazer análise com base nos polos e nos zeros que tem nele. Então, nós vamos fazer um sistema, né, mapeado e daí fazer essa análise para ver se o sistema em malha fechada vai ser estável ou não estável. O número de polos em malha fechada no interior do contorno é igual ao número de polos em malha aberta de G de S, H de S no interior do contorno menos o número de voltas no sentido anti-horário do mapeamento em torno da origem. Temos aqui então essa função de transferência de malha aberta, temos duas raízes aqui, e aqui nós fazemos para saber a partir da onde o nosso gráfico vai ser traçado, nós fazemos G de 0, H de 0. Nós vamos ter aqui K dividido por menos 20. Aqui eu acho que, não sei o que aconteceu, porque antes estava aparecendo o cursor dele, nesse slide aqui não está aparecendo, e dá para ver que ele quer mostrar alguma coisa para a gente, acho que ele aponta para o que ele está explicando, e como não está aparecendo o cursor, a gente demora para ver do que ele está falando, e quando a gente acha, ele já está falando de outra coisa, então a gente está sempre um passo atrás dele nas explicações. Então, para o ganho de K igual a 40, nós temos aqui que P igual a 1, Z, então, vai ser menos 1 mais 1 igual a 0. Ou seja, ele vai ser estável e vai obedecer essa equaçãozinha aqui. Para K igual a 10, o P também vai continuar sendo 1 porque é uma constante. E daqui o Z vai ser igual a 0 mais 1, que vai ser igual a 1. Como o Z vai ser diferente de 0, ele vai ser um sistema instável, né? Então, pegando aqui, analisando os dois extremos, considerando K igual a 10 e K igual a 40, nós vemos que ele vai contornar, né, para K igual a 40, o ganho que ele vai permitir que contorne aqui o sistema em menos 1, porém, K igual a 10 ele vai ficar menorzinho, e daí vai ficar 1, enquanto que no ganho para 40 vai ficar igual a 0, o Z igual a 0 no caso, né? Bom, Então, então essa dessa aqui, parte né, de estabilidade de Nyquist, ficou bem bacana a apresentação, mas não deu para entender tão certamente, porque a gente não teve nenhuma aula com o professor mesmo ali, então ele teve que ir atrás de referências dele. Mas creio que a explicação ficou bem boa, só a questão do cursor ali, principalmente no gráfico em que ele falava do ponto e não dava para ver. o código utilizado no MATLAB. Bom, agora sobre a margem de ganho de fase. Nós temos aqui então, quanto maior a margem de ganho em fase, maior serão os parâmetros suportados pelo sistema antes de se tornarem instáveis. Ou seja, a gente pode colocar um ganho nesse sistema antes dele se tornar instável. Essa aqui é uma análise pelo sistema de Nyquist, mas também podemos fazer pelo diagrama de Bode. Então aqui, a margem de ganho, ela é a variação do ganho em malha aberta em dBs, na frequência de ômega 0, cuja fase é de menos 180, para que o sistema se torne instável. E a margem de fase é a variação da defasagem em malha aberta requerida no ganho unitário para tornar o sistema em malha fechada instável. Ou seja, aqui vai ser esse ângulo que a gente pode aumentar, né? Pode ver aqui. Aqui a gente tem um raio imaginário de 1. Então a gente traça uma linha aqui e vê esse complemento desse ângulo aqui. Qual vai ser esse ângulo? E essa vai ser a margem de fase. E a margem de ganho vai ser o inverso do módulo. A gente pega aqui sobre o eixo dos reais, traça o módulo e divide 1 por esse módulo. E daí nós vamos ter a margem de ganho desse Dessa sistema. parte, eu gostei que ele frisou bem ali o que é exatamente a margem de ganho de fase. Os textos são bem aplicativos e ele fixou isso no slide, achei bem importante. E ficou sucinto, né? Ficou uma explicação completa e rápida. Exato. Então temos aqui, né, o diagrama a partir dessa função de transferência. Nós temos então que o ganho dele vai ser de 2, ou seja, eu vou poder colocar um ganho de K de 0 até 2, que o meu sistema ainda vai continuar sendo estável. E para a margem de aproximadamente 21,4 graus, ou seja, eu ainda posso mexer em 21,4 graus, que o meu sistema ainda vai continuar sendo estável. Bom, e aqui o mesmo exercício de antes, né, só que no diagrama de Bode, nós temos aqui então um ganho de 6 e uma fase de menos 159. E aqui
o código utilizado. Olá, meu nome é Débora, vou falar um pouco. Ali eu acho que faltou ele só explicar da onde que sai a margem de fase de ganho aqui do Bode, falar que tem que ser valores positivos, que isso significa estabilidade do sistema, mas só para conseguir explicar bem na forma de Nyquist e de Bode. Menos 150. De fase. O intuito aqui é melhorar. Aqui também, aproveitando, essa mudança rápida de um assunto para outro é uma coisa que eu não gosto muito, porque parece que perde um pouco a linha de raciocínio, que ele vinha falando, né, e explicando, e terminou dele falando do código e já começa essa parte da Débora, que foi muito rápida a mudança, e a gente demora para acompanhar o novo raciocínio dela agora. Sim, o limite de tempo também dá uma quebrada nisso, mas atrapalha um pouquinho. Estático, aumentando apenas o ganho em baixa frequência sem resultar em estabilidade. Outro intuito é aumentar a margem de fase do sistema para resultar em uma resposta em história desejada. Essa é a função de transferência, então, para esse compensador. A gente pegou um exemplo do NICE, que dizia o seguinte: projete um compensador de atraso de fase, né, para que o sistema melhore o eixo impermanente em 10 vezes, enquanto operasse com 20% de sobressinal. Então, a função de transferência é essa, e o primeiro passo para projetar esse compensador, então, é determinar o valor do ganho K, de forma que atenda esse erro em regime permanente. Então, para ter esse sobressinal de 20%, a gente sabe que o K deve ser esse. Então, a gente encontra o valor de KV para esse K, que deu 32,36. E agora, para a gente melhorar o erro em 10 vezes, a gente tem que aumentar o ganho. Então, a gente aumenta esse KV em 10 vezes. E encontra um novo valor de K. Para esse novo valor de K, que deu bem maior do que o anteriormente, a gente vê que o sistema ele é instável. E a gente consegue ver isso também pelo diagrama de Bode. A margem de fase e a margem de ganho são negativas. Então, no disco, o sistema... Agora a Débora já comentou, né, do que eu tinha falado antes do João, de mostrar o que significa que a margem de fase ganha no gráfico de Bode. Só que eu acho que, como tem muita coisa nesses slides deles, daria para talvez separar num slide à parte esse gráfico para ser bem detalhado, né, mostrar com bastante detalhes as margens aqui pelo Bode. Acaba não ficando não tão visível dessa forma, né? Ganhos são negativos. Necessário para que tenha esse 20% sobre esse. Aqui, inclusive, também os slides ficam muito densos, né? Eu acredito que talvez fosse bom separar em duas partes. Talvez até esse tópico 3 aqui, deixar ele mais modulado, né? Separar em tópicos para ser mais didático. Sinal. Então, por essa equaçãozinha, a margem de fase é 48,1. Como o compensador ele contribui ali com uns 10%, né, ele ouve 10 graus, perdão, então a margem de fase desejada vai ser 58 graus. Para encontrar a frequência dessa margem de fase desejada, a gente veio aqui no gráfico de Bode, fez menos 180 mais 58, né, colocou aqui menos 122, e descobriu a frequência dessa margem de fase desejada, que é 20,3. Feito isso, a gente vai para o passo 3, que é determinar o zero e o polo desse sistema, desse compensador. Então, como que a gente faz isso? A gente faz uma reta primeiro com menos 23,2 dB, que é a nossa nova margem de ganho que a gente quer, né? E faz também uma reta uma década antes dessa frequência que a gente já determinou de 20,3. E também faz uma reta que tenha 20 dB por década, que é essa reta inclinada aqui. Então, o nosso zero vai ser a interseção entre todas essas retas, essas três retas, e o nosso polo vai ser a interseção dessa reta que tem 20 dB por década com o eixo zero. No caso, então, nosso polo é 0,15 e nosso zero é 2,03. Aí o último passo é reajustar o valor do ganho K, né, do ganho KC do compensador, de forma que tenha ganho unitário. Então a gente faz o polo dividido pelo zero. Que a gente tem as respostas com compensador e sem compensador. A gente analisa aqui que com o compensador, o que aconteceu? A gente conseguiu aumentar o ganho em baixas frequências, né? Ó, aqui então era menor, a gente aumentou o ganho em baixas frequências, de forma então que diminuísse o erro lá, melhorasse o erro em regime permanente. Essa parte ficou bem bacana, a explicação dela do aumento do ganho ali. Talvez ela só não comentou o comportamento deles com a inserção desse polo e zero, que ele faz o decaimento de 20 dB e o zero compensa para não perder esse ganho em alta. E a questão de ficar um pouco pequena, talvez, as imagens, por exemplo, ali o lugar das raízes não é necessário estar ali, então se tirasse um gráfico poderia aumentar os outros, mas né? a explicação eu gostei bastante. Esses dois para tentar aumentar os que realmente analisou. O de baixo ela ainda usa para mostrar o comportamento, mas do lugar das raízes, por exemplo. O ganho em altas frequências.
a gente manteve o mesmo ganho. Para quê? Para que a resposta transitória não fosse afetada. Então, a gente pode ver pelas características aqui, ó, e aqui, antes e depois, né, com o compensador, que as respostas ficaram bem parecidas, o transitório ficou bem parecido um com o outro, que é o intuito, então, do compensador ali com atrás de fase. Agora eu vou falar um pouquinho do compensação com avanço de fase. Então, o exercício que a gente pegou é o mesmo som de transferência dito anteriormente, aquele pede para projetar o compensador com avanço de fase, que tem 20% sobre sinal, tempo de assentamento de 0,2 e o KV igual a 50. Então, aqui o intuito é aumentar a faixa de passagem, aumentando a frequência de cruzamento de ganho, e com isso a resposta do sistema ela vai ser mais rápida. Então, o primeiro passo para projetar esse compensador é você determinar a banda passante para esse tempo de assentamento de 0,2 segundos. Então, a gente fez aqui por essa Nessa equaçãozinha. parte, vale comentar que a equação deles ali faltou esse termo, um dos termos dentro da raiz, o da O segundo direita, termo aqui. ele é raiz também ali dentro. E daí eu acabei fazendo o cálculo e ficaria 57 alguma coisa. Daí ficaria mais refinado os cálculos. Não que esteja completamente errado, mas ficou uma diferença ali por causa da equação errada. Uhum. Que deu 60,85. O segundo passo agora é encontrar o valor do ganho K, de forma que atenda o requisito de erro em regime permanente, que é esse KV igual a 50. Então, deu esse valor de K aqui. O terceiro é encontrar a margem de fase. Pelo diagrama de Bode, a gente vê que a margem de fase desse sistema é 35,2 em 38 radianos por segundo. Agora a gente vai para o quarto passo, que é determinar a margem de fase desejada, né, para o nosso compensador. Então a gente faz que a margem de fase desejada para ter esse 20% sobre sinal é 48,1. Como a gente viu, acabou de ver no passo 3, a margem de fase que a gente encontrou é 35,2. Então a gente faz a diferença entre essas duas para encontrar a margem de fase do nosso compensador, que é 23 graus. Lembrando que esse 10 é o tanto que o compensador contribui, né? Ele rouba, né? Então o passo 5 agora é determinar o valor de beta. Por essa equaçãozinha aqui, a gente viu que o beta é 0,44, né, para essa margem de fase que a gente viu aqui para o compensador. E o sexto é a magnitude do compensador, que a gente, por essa equaçãozinha, sabendo o beta, a gente sabe que a magnitude é 3,57 dB. O sétimo passo agora é encontrar a nova frequência de margem máxima. Como que a gente faz isso? A magnitude do sistema não compensado deve ser menos 3,57, com o sinal contrário. Por quê? Porque aqui em C a gente viu que é positivo. Então, se a gente ter uma negativa e um positivo aqui, vai produzir 0 dB na frequência máxima do sistema compensado. Então, a gente viu onde que dá esse, pelo diagrama de Bode, onde que dá esse menos 3,57 e encontrou essa nova frequência de margem de fase, que é 49,5. Sabendo isso, a gente vai para o passo 8, que é encontrar o polo e o zero, que a gente já sabe o beta, sabe a margem de fase, usa essa equaçãozinha aqui, encontra que o zero 32,83 e o polo 64,6. E o último passo, igual no atraso de fase, é encontrar o valor do ganho KC para que o ganho seja unitário. Bom, que agora a gente tem a resposta... Esse slide ali, eu achei bem bacana, ela foi seguindo certinho cada passo a passo, talvez só a forma de digitalizado ali as resoluções tenha dificultado um pouco a visualização, mas gostei bastante das explicações dela e do passo a passo. Ganho KC para que o ganho seja unitário. Então aqui, com o compensador, a gente consegue observar o quê? Aquilo que eu falei no começo do slide aqui, dessa compensação com avanço de fase. Que a gente consegue aumentar a frequência de margem de ganho. Então, antes a gente tinha 77,5 sem compensador, e com o compensador a gente tem 109. E aumentando essa frequência de margem de ganho, a gente aumenta também a banda passante. E a banda passante é inversamente proporcional ao tempo. Então, quanto maior a banda passante, menor é o tempo, né? Então, o sistema ele é mais rápido. Então, a gente vê aqui, ó, que antes a gente tinha um 0,26 por aí de tempo de assentamento, agora a gente está em 0,17. Então, mais próximo de 0,2, que é o que o exercício pedia. E o tempo e pelas características aqui também, que o exercício pedia, né, 20% sobre sinal, então a gente chegou próximo disso. Então, acrescentando esse zero e esse polo, a gente consegue o que a gente queria, né, o exercício pedia, e obter as características aí do compensador com avanço de fase. Vou falar agora brevemente sobre compensação com avanço e atraso de fase. Bom, aqui, o método de projetar esse compensador é você fazer a compensação com atraso de fase, né, usando as características que a gente mostrou anteriormente, e depois projetar o compensador com avanço de fase. Pode ser mais econômico utilizar uma única estrutura passiva que executa ambas as tarefas. E a função de transferência dessa única estrutura passiva, de avanço e atraso de fase, é como dado aqui abaixo. No mais, tem todos os passo a passo de como resolver projetar esse compensador. Então, concluindo aqui a apresentação deles, eu gostei bastante, foi bem detalhado, talvez só ficou deixando a desejar a parte de organização do slide, que acabou ficando pequena a visualização de algumas imagens importantes e alguns cálculos, mas dá para ver que eles dominaram bem o conteúdo, assimilaram bastante com a prática e os cálculos, e eu gostei bastante da apresentação. Inclusive o João ainda traz, né, igual a gente falou do Nyquist por conta própria, achando das próprias referências. E a Débora dá para ver que ela teve bastante, que ela tem, né, bastante domínio do conteúdo,
por as contas que ela foi passando passo a passo, com bastante detalhe e rápido, sem muita enrolação, uma coisa bem dinâmica.